Nós temos os comentários do empresário Roberto Cavalcante. Boa tarde, doutor Roberto. Bem-vindo aqui ao Correio Debate novamente. A gente teve aí um início de semana meio que tumultuada pelo país inteiro, manifestações de tudo que é lado, contra, a favor, né, de governo, contra a oposição, a favor de oposição. Mas tem aí um certo clima de animosidade. E isso prejudica, inclusive, o ambiente de negócios, não? Sem dúvida. Nós preferiríamos que não houvesse um confronto da forma que está acontecendo. Descer ao mérito desses confrontos é arriscado, porque qualquer que seja a análise induzirá o pensamento de que a pessoa dogmaticamente, ideologicamente é de um lado. Hoje está dessa forma. Se você botar uma camisa verde, vão dizer que você é bolsonarista. Se você botar uma camisa vermelha, vão dizer que você é um esquerdopata, né? Então vocês são radicalismo. Eu gosto de brincar com as comparações e dizendo o seguinte: se você é um comandante de um navio, você gostará de enfrentar um mar de almirante. É o mar liso, sem ondas, sem muito vento e tal. Isso, o barco, qualquer que seja o seu tamanho, navegará melhor. Se você é comandante, piloto de um avião, você gostará de fazer um voo do dito céu de brigadeiro. Nenhuma nuvem, nenhuma turbulência, um céu de brigadeiro, tranquilo. E nós, no Brasil, empresários de qualquer que seja o segmento, hoje nós estamos expostos entre marola e grandes tsunamis, porque o que ocorreu no dia 7, estava já anunciado há vários dias, é super previsível. É uma queda de braço de poderes. Então, a briga é jurídica, é política, é ideológica, ela não é econômica. Esse é um grande erro, né? Se ela fosse econômica, se fosse a preocupação do país com a economia do país, qualquer que seja o segmento, você estaria apostando num país que não houvesse os confrontos que estão ocorrendo. Então eu digo que o grande prejudicado é a classe produtiva, qualquer que seja ela. Setor primário, setor secundário, setor terciário, todos que são responsáveis pelos faturamentos, pela produção dos seus segmentos, é que são danificados por essa crise que só tem um único caráter, que é o caráter do poder, para que, estando dentro do poder, possa voltar às benesses que haviam tempos atrás e que o Brasil todo testemunhou o julgamento dessas pessoas. Então eu me constranjo muito em falar em causa própria, que é no tocante à classe empresarial, mas eu me deparo com meus colegas todos sem saber exatamente o que fazer, o que esperar. E você, quando economicamente você não tem uma projeção nítida de futuro, você fica realmente sobressaltado, porque o risco é muito grande. A gente está falando em céu de brigadeiro, está falando também em mar de almirante, a gente está falando de calmaria, né? O mercado também espera essa calmaria para poder prosperar, inclusive na geração de empregos. Eu diria como navegador, velejador, mas a calmaria não é às vezes a melhor solução. Você precisa de um vento brando, mas você, para navegar, o vento brando é o ideal. A calmaria é prenúncio de uma tempestade. Então eu acho que o que a classe empresarial pede muito pouco, a classe política, a classe jurídica, a classes que estão no poder, pede simplesmente que deixe o Brasil navegar com tranquilidade. Permita que nós, empresários, possamos ter uma projeção de futuro mais nítida, porque as projeções de futuro que nós temos hoje
são terríveis, né? Na verdade, nós nos preocupamos em demasia com essa falta de expectativa. A gente está assistindo esse embate político, que é um embate pelo poder, mas a gente também tem sentido que o Congresso pouco faz ou nada faz para equacionar, a encontrar um resultado dessa equação. Por exemplo, o custo Brasil está aí, se fala muito em reforma tributária, administrativa, mas ainda não saímos das discussões. Na verdade, eu tomo muita cautela ao falar da classe política, porque eu sou do time que torce pela evolução da classe política. A classe política, ela, na verdade, no Brasil, pelo menos no Brasil dos últimos 20 anos, foi uma classe política que barganhou os seus espaços. Um presidente ou um chefe de poder, ele era avaliado pelas benesses que eram proporcionados a líderes políticos. Você liderava um partido, você arregimentava para você funções. O Brasil era fatiado por oportunistas. Então, o grande perigo que nós incorremos não é o perigo ideológico. O perigo que nós corremos é o perigo fisiológico. É o problema que nós enfrentamos de não identificarmos na classe política o pensamento do político. Ele hoje está de um lado, amanhã está de outro, depois volta para o outro lado. E o que é que provocou isso? Qual é a mola propulsora dessa inconstância? A mola propulsora dessa inconstância são interesses contrariados ou interesses atendidos. Então, você como cidadão brasileiro que votou esporadicamente no candidato A, B ou C, você pode ter votado num candidato que, momentos em seguida à eleição, eles lhe decepcionam exatamente por esta indefinição partidária brasileira, que é fruto da indefinição ideológica. A ideologia que campeia no Brasil é o fisiologismo. O que é o fisiologismo? É a pessoa fazer uma coisa para poder se beneficiar dela de alguma forma, direta ou indireta. Tirar o proveito, né? Tirar o proveito. Tirar o proveito. No máximo possível. Proveito. É inacreditável como determinadas lideranças que nós assistimos, muito diferente do passado. Eu sou de um passado na qual existiam 2, 3 partidos políticos brasileiros, determinadas cidades do interior, existia um lado da rua que era de uma tendência política, o lado da rua de outra tendência política, podia ser família de um lado, família de outro, mas existia uma definição. Hoje em dia não existe essa definição. Bom, doutor Roberto, o senhor disse que os empresários esperam muito pouco dos governos, dos políticos. Qual é a maior expectativa do empresário nesse momento? Bom senso, porque o empresariado deseja que as reformas sejam concretizadas. E quem não deseja? Mas na prática, nós todos, o cidadão deseja assistir que essas reformas aconteçam e há, historicamente, aquela famosa queda de braço, que é o aspecto dos interesses pessoais e dos interesses partidários. A lógica não acontece, a lógica não funciona de acordo com a lógica. Ok. A gente vai fazer uma pausa aqui no Correio Debate. Na volta, você vai ver que depois da Semana do Brasil, o comércio já se prepara para novas promoções de fim de ano. A Black Friday é uma dessas campanhas que vão incrementar os negócios. E tem a segunda parte dos comentários do empresário Roberto Cavalcante aqui nos estúdios. Fique ligado, a gente volta em seguida, é bem rapidinho o nosso intervalo.